Amém. Vamos orar um pouquinho? Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez, rendemos graças a Ti por estarmos na Sua casa, por hoje o Senhor ter nos despertado com saúde, com vigor, com disposição. Mas eu coloco todos aqueles que carecem de um toque físico, de uma cura física, que o Senhor possa estender também em direção a essas vidas, o seu olhar e o seu toque curador, Senhor, sobre todos. Mas ser conosco aqui essa manhã. Que seja o Senhor, que seja o Teu Santo Espírito a ministrar os nossos corações, Pai. Eu sei que é a Tua vontade para isso e é o que o Senhor deseja, que possamos ser a cada dia mais transformados à imagem do Teu Filho amado Jesus. Amém. A pergunta para hoje é um pouco óbvia, mas para que a gente já comece a pensar um pouquinho, afinal, cadê ele, hein? Porque há 3 dias atrás eu vi ele sendo crucificado, eu vi ele sendo morto, enterrado, sepultado, a pedra rolou, foi selada a pedra, e seguranças ainda ficaram ali para evitar qualquer possibilidade de desaparecimento do corpo, ou seja, o que for, para que depois não inventassem que alguém roubou, alguém fez isso, alguém fez aquilo. Essa era a preocupação dos romanos, inclusive. Mas ele não estava mais lá. Ele não estava mais lá. Antes da gente entrar um pouco adiante disso, só para a gente refletir um pouquinho, para quem tem empresa ou trabalha numa empresa, como é que você pode imaginar que uma organização que inicialmente começou com 12 pessoas e despreparadas, eu dizia, a maioria, alguns até incultos, pessoas simples, e vai além, pessoas medrosas, acovardadas, desesperadas. E depois dessas 12, no momento da crucificação de Cristo, tinha aproximadamente 120 pessoas que se diziam seguidoras de Cristo. E com este início de 12, depois de 120, passado 2000 anos, um pouco mais, um pouco menos, isso se transformou em 2,3 bilhões de pessoas. 2,3 bilhões de pessoas no mundo professam a crença no Senhor Jesus, que significa 1 a cada 3, ou seja, uma pessoa a cada 3 é cristã no mundo. Como é que pode explicar um crescimento tão grande, uma explosão tão grande como essa? Sabe o que foi? A ressurreição de Jesus. Foi a ressurreição. Não foi mais nada além do que a ressurreição. Porque uma coisa é quando você escuta algo, a outra coisa é quando você vê algo. Porque se a gente for lembrar um pouquinho, os discípulos, com exceção de João, não tiveram coragem nem de estar presentes na crucificação de Cristo. De tanto medo que eles estavam. Apavorados, acovardados. E como é que pode esse mesmo grupo de pessoas, um pouco diante, depois que vê a morte de Cristo, continua escondido, continuam desesperados, porque imaginavam que eles seriam os próximos, e de certa maneira depois foram mesmo. Mas esse grupo de pessoas, quando testemunhou, quando viu que Jesus havia cumprido aquilo que ele havia dito que faria, porque eles não acreditaram, tanto que Maria Madalena, quando vai ao encontro deles, que Maria Madalena foi a que foi no túmulo e não encontra Cristo, e Cristo fala: Maria, sou eu. Ela falou: como assim? Ela voa correndo para contar para os discípulos e eles não acreditam nela. Porque não fazia sentido. Peraí, eu vi o cara morrer. Porque uma coisa é um corpo ressurreto. Um corpo ressurreto praticamente todos os dias tem. Se você fizer uma varredura nos hospitais, você vai escutar histórias assim, que alguém ficou com o coração sem bater 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, e depois voltou à vida. Isso é normal. Não tem nada a ver com ressurreição. Filha de Lázaro era um corpo ressurreto, tanto que depois morre novamente. Lázaro também morre novamente. Ressurreição só de Cristo.
só de Cristo, ainda mais que depois ele ascende aos céus, como a Lídia leu o texto, e está à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Então eu fico pensando, esses mesmos 12, cai uma ficha na cabeça deles que todo medo que eles tinham desapareceu. E em pouquíssimo tempo, só em Jerusalém já tinha mais de 30 mil seguidores de Cristo. Por quê? Porque viram algo que não podiam acreditar. O homem morreu na nossa frente e ressuscitou. De fato, então a ressurreição de Cristo é o evento mais importante da história da humanidade. Nada se compara. Né? A gente diz que a gente nascida em tal ano está fazendo referência a Cristo. Está fazendo referência a Cristo. Então, por essa razão, e a gente vai entrar já nisso, eu e você, eu e cada um de vocês, por causa da ressurreição, nós podemos e devemos ser o povo mais feliz da terra. Não tem outro, não tem outro. Não só mais feliz, mas mais esperançoso. Porque como consequência da ressurreição, pelo menos eu vou falar 3 delas, você deve ter esperança dentro de você. Deve. O tempo todo da sua vida. Eu não estou dizendo que você não vai ter lutas, que você não vai ter adversidades, você não vai encontrar complicações. Sim, só que a ressurreição, o que acontece? Validou a identidade de Jesus, porque ele disse que morreria, ele disse que 3 dias depois ressuscitaria, e isso aconteceu, e ele ainda ficou 40 dias encontrando pessoas na terra. Então, cara, duvidar de um fato como esse é de fato negar a inteligência que Deus te deu. Porque ele foi visto por mais de 500 pessoas, ele começou sendo visto pelos 12, depois por 120, depois 500, 40 dias andando, alguém que tinha sido morto. Então as pessoas falaram, realmente isso é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Acreditar na ressurreição é uma condição de existência para você e para mim. Ou seja, ele triunfou sobre a morte, e ele é o único mediador entre Deus e nós. Isso tem que trazer para você uma alegria, uma esperança incalculável. Fala, se isso aconteceu, se ele pôde vencer a morte, o que ele não pode fazer por mim, pela minha família, pela situação que eu estou vivendo? Qualquer coisa ele pode fazer. Qualquer coisa que ele pode fazer. Então, a fé na ressurreição de Jesus é fundamental, é essencial para o teu caminhar cristão. Não dá para desconectar uma coisa com a outra, não dá. Porque, como eu falei, não é simplesmente um milagre de reanimar um cadáver. Não, vai muito além disso. Então, vamos falar um pouquinho, rapidamente, porque eu sei que hoje muita gente tem almoço de família, nós mesmos temos. Então, pretendo liberar vocês hoje um pouquinho mais cedo para não prejudicá-los aí com essas outras atividades que provavelmente muitos terão. Mas, como consequência da ressurreição e qual a importância disso? Vamos começar por essa aqui, ó. A morte foi derrotada, porque até então ela nunca tinha sido. A morte foi derrotada. Sabe o que acontece com isso? Você não precisa mais temer a morte. Nós somos o único povo que podemos declarar, Deus, se quiser me levar, me leva. Estou pronto para isso. Por que temer a morte? Que razão nós temos para temer a morte depois da ressurreição dele? Nenhuma. Então, só nisso, porque, deixa eu dizer um negócio para você, o mundo inteirinho, quem não é cristão verdadeiro, teme a morte, porque é um desconhecido. Eu não sei o que tem do lado de lá, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se acaba tudo aqui, eu não sei, pelo fato de não saber, de não ter controle, dá medo, mas saiam daqui hoje com a convicção de não ter medo da morte mais. Não, Deus me chamou, eu vou estar nos braços do Pai, tranquilo, absolutamente tranquilo. Falei para a Lídia essa semana, e falo diante de vocês, diante de Deus, não tenho o menor medo da morte. Me preocupa assim, de deixar a Lídia, de deixar, essas coisas assim, mas a morte em si, Deus chamou, porque Romanos 6:9 diz o quê? Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio, nem sobre ele, nem sobre você, nem sobre ninguém. Porque tem uma frase aí do mundo que diz que
como é que é a história com relação à morte? Não, tudo tem um jeito, menos a morte, não é isso que é falado? Com Cristo ressurreto, a morte foi resolvida. Ele venceu a morte. E aí, isso faz uma diferença, é por isso que nós podemos e devemos ser, primeiro, o povo mais alegre da face da terra, porque essa é uma preocupação que está em todos os lugares. Conheço pessoas próximas a mim, queridas, mas que você conversa um pouquinho, você vê que tem uma preocupação, em alguns casos um pavor, inclusive, do desconhecido da morte, de não saber exatamente o que vem do outro lado, como é que é. A gente não, porque João 11, 25 diz o quê? Ele dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Não tem morte para nós. Não tem morte para nós. A gente vai estar com Ele. Vai estar com Ele. Então isso tem que dar a você e a mim uma esperança diária. Diária. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é por um tempo só, né? Acho que eu já contei essa história um jornalista ficou sabendo que tinha um senhor muito sábio de uma cidadezinha pequena lá no interior, não sei de onde, e aí foi lá fazer uma reportagem com o senhor, porque ele era conhecidíssimo pela sua sabedoria e tal, e chegou lá, viu um senhor bem simples, bem tranquilo, uma casa que tinha praticamente uma mesa, uma cadeira e uma cama. Aí o jornalista entrou, falou, desculpa, o senhor é o fulano de tal? Eu falei, sou. Mas é tudo isso que o senhor tem? É isso aqui mesmo? Essa cadeira, essa mesa, essa cama? Aí ele falou, é. Aí ele olha para o cara e falou, o senhor também, estou vendo que o senhor só está com essa mochila? Aí ele fala, o jornalista fala, mas eu estou de passagem. E ele fala, mas eu também. Nós estamos de passagem. Então não foca tanto aqui, espera lá e confia que lá é melhor. Não estou dizendo que a gente tem que desejar ir para lá já, não é isso, né? O avô da Lídia dizia assim, eu não pedi para vir, mas também não peço para ir. Então a hora que Deus resolver levar, leva, mas sem medo, sem pavor, na tranquilidade, estou pronto, ó. Chamou, é minha senha, não sabia, 670, puxa, agora sou eu, tá bom, vamos nessa. Então a morte foi vencida, com isso eu e você não precisamos mais ter medo dela. Outra coisa do porquê que você e eu somos sim o povo mais feliz da terra, fruto da ressurreição de Cristo. Sabe o quê? Olha só, saber que todos os nossos pecados foram perdoados. Que coisa mais tremenda que é isso, meu. Saber que os teus pecados, aqueles que você até acha que não tem como alguém poder perdoar, mas Ele perdoou. Ele perdoou. Efésios 1,7 diz o quê? Nele temos redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Vocês já sentiram culpa alguma vez na vida? Eu já senti algumas. Cansa, né? Fadiga, traz uma exaustão, você fica exaurido com essa coisa de quando vem algum tipo de culpa, ou porque você não fez como deveria, não cuidou de alguém como deveria, não respondeu como deveria, deu uma resposta errada, aí aqui o inimigo põe aquele sentimento de culpa em você, em mim também, aquilo nos desgasta de um jeito, mas que seca, que esvazia, que tira muitas vezes o teu ânimo, a tua alegria, aquilo tira. Sentimento de culpa é ruim, é ruim. E dizer que a gente nunca sentiu isso seria uma mentira. Mentira. Por que a gente sente isso algumas vezes? Porque a gente erra, porque a gente peca, então o sentimento de culpa vem. Por que fiz isso? Por que fiz aquilo? E tal pessoa eu ofendi, tal pessoa eu não cuidei como deveria ter dito que amava mais, deveria ter abraçado mais, deveria ter feito tanta coisa. Mas saiba que em Cristo nós somos totalmente perdoados. E se Ele nos perdoou, por que você não se perdoa? Por que você muitas vezes não se perdoa? Se o único que teria poder para nos julgar, não julga e perdoa,
Por que eu fico remoendo isso? Por que eu tenho uma memória histórica e fotográfica, muitas vezes, lembrar de coisas e apontar também, ou cobrar de outros? E 1 Coríntios 15, 17 também diz: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em quê? Em seus pecados. Ou seja, se nós não acreditamos na ressurreição de Cristo, os pecados ainda estão em nós. E se tem uma coisa que eu não quero para mim, nem para ninguém que eu amo, e vocês estão nesse time, é esse sentimento de culpa por causa de pecado. Simplesmente creia que no momento do sangue derramado de Jesus, os teus pecados foram totalmente perdoados. O de amanhã também, depois de amanhã também. Eu não estou dizendo aqui que nós temos uma página em branco ou uma autorização total para a gente viver pecando. Não é isso. Até porque a Bíblia é muito clara dizendo que o pecado tem consequência. Tem consequência. É que nem o cara que quebra o braço, no dia seguinte entra na igreja, reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor Salvador, é salvo, beleza, tal, mas o braço continua quebrado. Não é que vai ter um período aí. Então o pecado tem consequências, mas o perdão do pecado nos é dado pelo sangue de Jesus. E com isso, não aceite mais culpa na sua vida. Quando começar a surgir culpa de qualquer situação, de ausência, de não ter completado algo, de não achar que não fez corretamente, você fala: Deus, eu sei que o Senhor me perdoou e eu descanso no Senhor. Eu descanso no Senhor. Tenho meus erros, reconheço meus erros, falhei como mãe, falhei como pai, falhei como irmão, falhei como filho, mas o inimigo não vai ficar me apontando nem acusando mais, porque o nome de Satanás é, entre outros, o acusador. Então o que ele mais gosta de fazer é olhar para você e te acusar de algo que você não fez direito, deveria ter feito melhor, e por aí vai. Romanos 4, 25 também diz o quê? E ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Eu e vocês somos justificados. Uma das melhores maneiras bem pueril para entender esse justificado, desde que não tem nenhum teólogo aqui, porque senão ele vai me matar, de tão simples que é isso. Mas é mais ou menos assim. Quem lembra da caderneta na escola? Antigamente tinha uma caderneta que tinha que levar, né? A mãe tinha que assinar e tal, e coisa. E toda vez... E era um bate-volta, né? A professora mandava um recado e a mãe respondia. Ainda existe isso, Roberto? Agenda. Hoje é mais chique, né? O meu era caderneta. Agora é digital. Via WhatsApp, o que é? Ah, perdeu toda a graça. Era legal porque a gente falsificava a letra da mãe. Não, isso não. Ah, tem advogado no recinto, isso não. Mas justificado, vamos voltar a coisa séria aqui. É quando você não fazia a lição de casa e aí apavorado para a escola, mas a mamãe escrevia assim: querida titia Roberta, o Pedrinho não conseguiu fazer a lição de casa porque ele estava totalmente indisposto esta manhã. Tranquilo, o Pedrinho ia para a escola. E eu não ia. Você ia dar bronca no Pedrinho? Não. Isso é ser justificado. Ou seja, não é pela tua obra, foi pela obra de quem? Da mãe do Pedrinho. Porque o Pedrinho em si, o malandro não fez mesmo, e ele estava bem, mas a mãe resolveu quebrar o galho dele. Então no momento em que você reconhece o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, esse processo ele é imediato. Você é justificado não pelas suas obras, não por merecimento, mas pelo sangue de Jesus, que você olha para ele e reconhece, valida e acredita. Então quando Deus vai ver, você vê através de Jesus, não vê mais o João sozinho. Porque se Deus continuasse vendo só o João, estava lascado. Haja caderneta para o João, haja caderneta de recadinho para o João. Não, mas ele vê através de Cristo. Então ele vê que Cristo morreu por mim, vê que eu acredito nisso, e ele fala: então tá bom, então tá tranquilo.
Então está tranquilo. Olha que coisa mais maravilhosa que é essa. A primeira consequência, então, é de saber que a morte foi... A primeira foi a morte foi vencida. Eu não preciso mais temer a morte. Pode vir, Zé. Pode. Quer me levar, me leva. Cuida da Lídia, dos netos, dos filhos. A família é grande, em 12. É melhor deixar um pouco eu aqui para pagar essas contas. Senão vamos ver como é que vai ser. Então, mas temer a morte nós não podemos temer. Por isso somos felizes e temos esperança. Pecado perdoado, uau, que mais que eu posso querer? Sabe o que aconteceu também com a ressurreição de Cristo? Recebemos o poder do Espírito Santo. Aqui a gente precisa parar um pouquinho. Atos 1:8 diz isso, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que fez aqueles 12 apavorados, acovardados, a não temer nem sequer mais o Império Romano, nem Nero, nem ninguém? O Espírito Santo que desceu sobre eles. Foi isso que mudou. Foi isso que deu ousadia para eles e fez com que a igreja explodisse, além, claro, de terem sido testemunhas de um Deus que ressuscitou, né? Mas só isso não bastaria. E deixa eu dizer uma coisa para você também. Eu e você não fomos criados para vivermos apenas na força do nosso braço. Não fomos. Porque é insuficiente. É insuficiente. Tem horas que a força do teu braço não te levanta. Não te anima. Não impede de você jogar a toalha. O que impede você e eu de jogarmos a toalha? É o Espírito Santo de Deus. O que faz? Porque o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Cristo está à tua disposição e à minha. Então, se ele ressuscitou a Cristo, que casamento o Espírito Santo não pode ressuscitar? Fala para mim. Nenhum. Qualquer um ele pode restaurar. Como graças a Deus nós já vimos vários. Eu que fiz, porque eu conversei com o casal, não. Foi o Espírito Santo de Deus que fez. Então existe algum sonho que não pode ser restaurado no poder do Espírito Santo? Não existe. Qualquer sonho pode ser restaurado, qualquer casamento, qualquer relação, qualquer dificuldade, qualquer enfermidade pode mudar pelo poder do Espírito Santo. Nós somos, de fato, eu não gosto desse negócio, mas somos empoderados pelo Espírito Santo. É isso que aconteceu, porque se nós fôssemos depender só da nossa força, do nosso ânimo, da nossa saúde, tem hora que você não quer sair da cama, tem hora que você desiste, tem hora que você fala, não quero mais, estou cansado, estou desanimado, esse casamento não quero, não dá. Agora, se você crê que o Espírito Santo habita em você, não há nada que ele não possa fazer. Absolutamente nada que ele não possa fazer. Acreditem nisso. Recebam, assim como os discípulos, os 12 receberam e os outros que também estavam lá em Pentecostes receberam e deram essa força, esse ânimo de encarar qualquer coisa, de sair por aí pregando, de sair por aí falando, de sair por aí abrindo igreja. E a explosão do cristianismo foi enorme, a ponto de hoje nós temos 2,3 bilhões de cristãos no mundo. Os mesmos que estavam apavorados, que estavam trancados, nós já vamos ver um trecho inclusive que fala isso, trancados de tanto medo que tinham, esses com o poder que há no Espírito Santo de Deus, deixaram de temer e foram para cima e a coisa mudou. Então nós falamos um pouquinho das consequências da ressurreição. Ou seja, como ele venceu a morte, você não precisa ter preocupação com a morte. O sangue derramado dele na cruz perdoa os teus pecados e os meus. Maravilha. E agora, além disso tudo, recebemos o poder que há no Espírito Santo de Deus. Então, isso basta para que você e eu possamos ser e devemos ser o povo mais feliz da terra. Não precisamos mais nada do que isso. E também esperançoso. Qualquer dificuldade que você tenha, você sabe, não, peraí, o Espírito Santo está nisso. Ele vai reverter. E olha que eu já vivi várias situações, e muitas delas vocês inclusive conhecem, vocês testemunharam, viram, e estamos vivendo novas, que você fala, uau, só Deus mesmo.
Só Deus e só o seu Espírito Santo para reverter quadros como esse, reverter situações como essa, ou enfermidade, ou seja lá o que for. Então, creio. Mas ainda assim, a outra pergunta que eu tenho para nós aqui hoje é, mas por que ele ressuscitou? Vimos consequências, mas por que Jesus ressuscitou? É importante, já falamos disso há uns 3, 4 anos atrás, mas é algo que sempre toca meu coração e a gente vai voltar a falar também. O texto está lá em Evangelho de João, que diz assim: mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas que dia que é esse? O dia que ele morreu e foi crucificado, enterrado e tal. Com medo de judeus. Olha como eles estavam, o quê? Com medo de judeus. Haviam trancado algumas, não, todas as portas. Machos, caras, né, bicho? Macho. Esses são os macho alfa, hein, meu? Nem presentes estavam. Que vergonha, meu. O cara acompanhou Jesus 3 anos, fazendo milagre. Na hora que Jesus ia ser crucificado, não fica um, só João. Eu teria vergonha, sério mesmo, teria vergonha. Mas... trancar todas as portas da casa, de repente, Jesus entrou e pôs-se no meio deles, e disse: paz seja com vocês, e mostrou a eles suas mãos e seu lado. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram alegres. Jesus repetiu sua saudação: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Sabe qual foi o grande motivo que fez Jesus ressuscitar? É esse aqui, ó. Ele quer estar no meio de nós. Foi por isso que ele ressuscitou. Não teve outro motivo maior do que esse. Ele quer estar no meio do teu casamento. Ele quer estar no meio da tua vida. Ele quer estar no meio dos teus relacionamentos, do teu noivado, da tua gestação, da tua período de maternidade, quando você está educando o filho. O cara é intrometido. Pensa no intrometido. Mas do bem, né, Leninha? O cara é do bem. Então vamos deixar ele se meter mesmo. Mas o bicho é intrometido. Ressuscitou para isso, meu. Para estar no meio de nós. Vocês viram que o texto, vou voltar ao texto. Aí, ó. Jesus entrou-se, o quê? Pôs-se aonde? No meio. Não é que ele ficou na porta e veio. Então, voltei. Porque já era legal, né? Ele passar e ver que ele também, porta fechada para ele não é problema, hein? Não precisa de chaveiro, cara. Aqui chaveiro, nada. Não tem porta fechada com Jesus, não. Ele passa, entra, quando você vê o homem está lá dentro. Vixe, o quarto estava bagunçado, o homem entrou aí, meu. Olha essa sala, nem arrumei. Almofada no chão. Peraí, Jesus, imagina a Lídia. A Lídia dá um pavor nela de querer sair arrumando as coisas. Não, peraí, isso aqui não era para estar desse jeito, essa mesa aqui fora do lugar. E ele só olhando. Ah, Lídia. Marta. Então o grande desejo dele ressuscita por causa disso, para estar no meio de você, né? E isso não é da agora. A gente está vendo um texto pós-ressurreição, um pouquinho antes, né? Quer dizer, um pouquinho não, porque ele fica 40 dias, mas depois ele sobe aos céus. Mas esse desejo dele estar no meio de nós foi sempre. Deuteronômio 23:14 diz: porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar. Ou seja, ele sempre acompanhou o povo no meio das lutas, ele estava lá. Jeremias exclamou em Jeremias 14:9: tu, ó Senhor, está no meio de nós. E depois a gente ainda tem Daniel dizendo, relatou que Jesus estava no meio da fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 3:25. Esse é o desejo dele. Ele não quer que você passe lutas sozinho. Se você está passando alguma luta sozinho, é uma opção sua. Entenda isso. É uma opção sua. E que ele, por amor, respeita, inclusive. Mas não é o desejo dele. Ele quer estar contigo, como foi o caso dos 3 na fornalha, como foi o caso de Daniel na cova dos leões, como foi o caso de todos esses, né? Paulo
preso junto com... Pedro também. Esse é o desejo. Por essa razão ele ressuscitou, por essa razão ele sempre existiu, para estar no meio de nós. Mateus 18, 20 diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ele vai estar ali. Então ele está aqui, porque a gente está reunido no nome dele. Por isso que domingo passado que falaram... Alguém achou que eu fui bravo domingo passado? Não, né? Carmen, você achou? Você é um falso. Foi justo. Então, mas por quê? Porque ele vem. Eu fico pensando nisso. Jesus veio e você não veio. Não pode. Não pode, ele está no nosso meio, ele vem. Então, para não vir, tem que ser um negócio extremamente, com alguma justificativa muito forte, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei da Glória estava no local. E você fala: Jesus, hoje não dá, estou cansado, acho que eu vou no Ibirapuera. Mas você não estava cansado? Mas mudei de ideia. Então, como nosso Senhor ressuscitado, Jesus está no meio das igrejas. Ele quer estar aqui, Ele está aqui. E hoje Ele está no nosso meio. Que coisa mais tremenda. E o que acontece quando Jesus está no meio? Que você permite que Ele esteja no meio da sua vida, no meio do seu casamento, no meio dos seus relacionamentos, no meio da tua empresa, no meio de qualquer situação que você viva. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter paz. Você vai ter paz, que não tem dinheiro que pague, que não tem nada que você possa substituir. Não, se eu fizer isso, se eu comprar um carro novo, se eu tiver mais dinheiro, se a conta estiver no azul, vou ter paz. Não vai ter nada. Não vai ter, isso é momentâneo, isso é circunstancial. Mas do contrário não. João 14, 27, ele mesmo diz: deixo-vos a minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo dá, porque o mundo dá uma paz circunstancial. Estou com um bom emprego, que delícia, que legal, eu estava desesperado por um novo emprego, ótimo, e Deus dá, eu sei que dá, né? Laís está aí para poder falar isso. Eu estava até outro dia orando pelo filho, o filho agora parece o Bonner, não sai da televisão, hein, Laís? O cara ficou famoso, hein, teu filho? Muito bem, entendeu? Então Deus faz isso. Agora, achar que a tua paz vai estar no trabalho, vai estar na conta, vai estar no carro novo, não vai estar mas não vai estar. Quem já experimentou períodos de bonança aqui vai lembrar que tudo bem, era maravilhoso ter grana, ter isso, ter aquilo, mas as aflições muitas vezes eram maiores até. As preocupações eram gigantescas, porque você tinha compromissos altíssimos, ganhava muito, mas gastava muito, tinha muita coisa. Ele não, ele diz: a minha paz é outra. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixais o que? Amedrontar. Porque a paz no mundo nos amedronta ao mesmo tempo, porque estou nessa paz toda porque hoje estou bem, mas se aquele negócio não fechar, se o gerente não liberar o empréstimo, se não sei o quê. Então amedronta, é uma paz que apesar de tudo amedronta. E Isaías 14, 48, 18 tem um texto que eu gosto, que ele diz assim: quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teriam experimentado paz que flui como um rio. Uau, que flui como um rio. Olha o nível de paz que nós estamos falando. Essa é a paz que Deus tem para você e para mim. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está sentado nos céus, à destra do Pai, e orando, intercedendo por cada um de vocês que estão aqui. Fico imaginando isso. Para mim é um negócio que me toca. Imaginar Deus no reino celestial e preocupado com cada um de nós aqui. Pode uma coisa dessa? Que Deus maravilhoso é esse, que olha, sabe o nome de cada um, chama pelo nome, sabe o nome das estrelas, as estrelas só saem porque Ele chama, do contrário não sairia. Tem domínio sobre absolutamente tudo. Ele tem as rédeas da história na mão, Ele tem as rédeas da sua vida na mão dele. Não tem nada que aconteça na tua vida que Ele não saiba
e que Ele não tenha permitido, e se Ele permitiu é porque Ele tem um propósito, e o propósito é maravilhoso. Eu que sei os planos que tenho a respeito de vós, são planos de bênção e de paz. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu vivo. Aí as lutas fazem parte, porque Ele quer você melhor, Ele está te aperfeiçoando, Ele não está te martirizando, não está te julgando, não está te culpando, não, Ele quer você melhor. E mares tranquilos não produzem bons marinheiros, a gente sabe disso. Não é em Ibiza que você vira um bom homem, cara. Para com isso, meu. Em Ibiza você pode virar um malandro, isso sim. Não, é na luta diária mesmo. Por isso que Ele permite. E cada um aqui sabe do que eu estou falando, né? Uma paz que flui como um rio. E lembre-se, paz não é ausência de problema. Às vezes o pessoal confunde. Ai, João, mas poxa, não era assim. Paz não é ausência de problema, mas é confiança no meio da tempestade. Estou no meio de uma tempestade, mas Ele está no barco. Ele está no barco, e por Ele estar no barco eu confio. Eu tenho confiança que Ele vai me ajudar e vai me levar até o outro lado. E lá eu vou ter um outro momento de paz e tranquilidade, né? Isso tudo, essa paz, como é que você desfruta dessa paz? Tendo um bom relacionamento com aquele que gera a paz. Porque se eu não tiver um bom relacionamento com aquele que gera a paz, não vai dar. Então muitas vezes a gente, por situações adversas que a gente vive, a gente resolve ficar de mal com Deus. Você acha que você vai sentir alguma paz fazendo isso? Não, não vai nunca. Não, então desfrute de um relacionamento maravilhoso com Deus e com os homens. A mesma coisa, casais que brigam, ficam em paz? Não, não ficam em paz não, não ficam em paz. A gente sabe disso, você vai trabalhar no dia seguinte chateado, preocupado com aquela situação e tal. Inclusive vamos estar falando sobre isso sábado que vem. Então se de vez em quando você tem esse probleminha, espero que desapareça, apareça sábado que vem lá. Porque nós temos um Deus que é capaz de resolver isso definitivamente. Definitivamente. A gente encontra aí, como a gente conversa muito e ministra para casais, eu sempre pergunto, mas você já dormiu brigado alguma vez com a tua mulher? Eu falo, não pode. Não deixai que o sol se ponha sobre a sua ira. Texto de Efésios, claríssimo. Está falando que não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira, significa que você tem que fazer as pazes com a tua patroa. Simples assim. Ah, mas não é tão simples. É obediência à palavra, acabou. Ou os dois vão dormir em pecado. Você quer dormir em pecado, durma. Se Jesus voltar, você fica, problema é teu. Simples, está escrito. Não está escrito que é para você não matar? Você não sai por aí matando. Não está escrito que é para não adulterar? Você não sai por aí adulterando. Esse também é a mesma coisa, está no imperativo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Acabou. Então, faça as pazes. Casal cristão que dorme brigado, puxa as orelhas mesmo. Puxa as orelhas mesmo. Bom, vamos voltar. Então teremos paz. A paz seja com cada um de vocês. Que mais que Jesus coloca no teu e no meu coração quando Ele está no nosso meio. Vem lá daquele texto que a gente leu agora há pouco. Sabe o que? Alegria. Então você imagina como é que você está se transformando. Aquele chato, aquele mala, reclamão, apavorado, desesperado, que só reclama. Ele começa a sentir uma paz que ele nunca tinha sentido. Olha como ele muda o ao redor dele. Olha como a coisa já vai ficando mais legal com a esposa, com o marido, com os filhos. Olha o ambiente que essa pessoa já começa a ser um agente transformador desse ambiente. Porque agora ele tem paz. E se ele tem paz, ele leva a paz, ele carrega a paz, ele é um mantenedor da paz. É assim que nós somos. Você leva aquilo que está dentro do seu coração para os outros. E aí Jesus ainda fala assim, mas só a paz não, vou fazer de vocês alegres. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram o quê? Alegres.
Essa é a alegria que vem dele. Essa é a alegria. O coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Não é momentânea. Não é circunstancial. Você é alegre porque Jesus faz parte da sua vida e está no meio da sua vida. No meio. Aonde você está, Ele está lá. Ele está lá. E aí, Ele estando lá, você tem paz. Ele estando lá, você tem alegria. Uau, caramba, meu. Isso vem desde o momento que ele nasceu. Lucas 2 relata isso. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, tragam boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ou seja, desde o momento que ele nasce, ele vem com esse objetivo de trazer alegria para a tua vida. Eu realmente fico abismado de pensar um Deus que até ao nascer a preocupação dele era: preciso levar alegria para esse povo. Você vê que falta, né? Falta alegria no coração de muita gente. Muita gente. Às vezes pode até transparecer que são alegres por algum momento, por algumas circunstâncias, mas no íntimo, no seu interior, no seu momento a sós, essa alegria desaparece. Infelizmente essa alegria desaparece. Por isso que nós necessitamos que Jesus esteja conosco, esteja no meio de nós. E por fim, já que Ele te deu paz, já que Ele te deu alegria, Ele quer algo de você e de mim, que você compartilhe as boas novas. Que você compartilhe que Ele é um Deus que ressuscitou. Então, tua mãe, tua avó, tua tia, quem for, não precisa ter medo da morte. Conheço muitos idosos que querem viver muito, mas não é simplesmente pelo fato de querer viver muito, é de não ter coragem de encarar a morte. Então, que você possa, em amor, falar para uma avó, para uma mãe, para um tio, tia: você não confia que Deus está nisso? Deus vai te receber de braços abertos. Se você tem segurança na tua salvação, você não precisa ter preocupação com a morte. Fala isso para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para quem for que tem essa preocupação. Ah, mas eu me sinto culpada porque quando eu era jovem eu fiz tal coisa. Será que... Mas Ele te perdoou. Ele foi na cruz por ti. Ele perdoou totalmente teus pecados. Não tem nada que Ele não possa ter perdoado. Então você pode desfrutar sim da alegria e da paz que Ele tem. Então cabe a nós hoje sermos incomodados, e Deus tem nos incomodado com isso. Eu pus há 2 domingos atrás, acho que um texto te estimulando a convide pessoas. Hoje algumas pessoas vieram aqui porque foram convidadas. Faça isso. Não sei exatamente como a Silvana e a Esther. Como é que vocês vieram parar aqui, Silvana e Esther? Conta para mim. O intrometido convidou. Estou brincando. É porque ele foi estimulado por nós para fazer isso. E é uma alegria conhecer vocês hoje aqui. Então que Deus coloque esse incômodo em todos nós. Se você já convidou alguém, essa pessoa não veio, convida de novo, né? Ou convida outra. Ou convida alguém que esteve no nosso meio e saiu. Esses então estão fazendo falta, porque são parte do corpo. Isso tem que gerar incômodo em nós, mas um incômodo alto, um incômodo de clamar a Deus, falar: Deus, traz de volta, traz de volta, porque eu sei que muitos estão aí rodando, procurando, ainda meio não acharam e tal. Então traz de volta, Deus. Mas tem que ser realmente assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Cristo naquele texto, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, abra essas portas, saiam daqui e vão falar da obra redentora que sou eu, vão falar da minha paz, vão falar da minha alegria. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro diz isso. Por isso que eu gosto muito desse ministério, e estou nele há 23 anos quase, porque a gente também leva muito a sério o ensino. Isso aqui está falando de você conhecer a palavra, e não simplesmente: ah, mas você vai na igreja porque, é legal, inclusive de vez em quando tem uns café bons lá, eu vou lá. Não,
A gente ensina você, a gente tem curso de obreiros para isso, para fundamentar a sua fé, para realmente te alimentar com respostas corretas, porque o mundo tem as respostas, hein? O mundo tem resposta. Então não vá despreparado porque vão te engolir. Então esteja sempre preparado. Ah, mas você precisa ser um doutor, eu preciso ser um doutor na palavra? Não, você não precisa ser um doutor na palavra, mas conhecer um pouco dela para sustentar a sua fé. O importante é a tua fé. Se você ser um doutor na palavra sem fé, não adianta nada. Mas que você possa, de fato, ter sustentação numa conversa, numa boa, sem discussão, sem nada, porque não somos nós que convencemos, quem convence é o Espírito Santo de Deus, mas que você tenha alguma argumentação para um papo gostoso com alguém, como muitos tiveram comigo e me ajudaram no processo. Então, queridos, eu amo esse Deus, eu amo esse Deus que foi na cruz, que ressuscitou, que venceu a morte, que perdoa pecados, porque nós somos totalmente diferente de qualquer outra religião. Qualquer outra religião diz mais ou menos assim: faça isso e isso e isso, e aí sim você vai poder ser contado como justo. Agora vai e faça. Você tem que fazer. Ou seja, existe uma meritocracia. Se você merecer, se você obedecer, faça, vai e faça, vai e faça. E aí surge um filho de carpinteiro e diz assim para você: eu fiz isso, isso e isso, porque você não podia fazer. Pois agora venha, porque está feito. Olha a diferença que é isso. O outro você precisa ir fazer. Esse ele te convida, diz: eu já fiz, está feito, está pronto, venha desfrutar. Que a gente possa desfrutar desse Jesus ressurreto, que a gente possa desfrutar dessa alegria, dessa paz, desse amor, dessa comunhão que há entre nós, que coisa mais linda que é tudo isso. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso mesmo, sou muito, muito grato a Deus pela morte dele, mas pela ressurreição dele, pela transformação que ele faz nas nossas vidas diariamente. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor fazer parte das nossas vidas, estar no meio dela. Porque dessa forma a gente sente a sua paz, a gente sente a sua alegria, e que hoje a gente possa sair daqui movido por isso para compartilhar as boas novas, Senhor. Coloca esse desejo em todos nós, fruto de uma gratidão que nós temos por tudo que o Senhor já fez e que está fazendo e ainda que fará por nós e através de nós. Abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa essas famílias que aqui estão. Leva em segurança, Deus. Que estejam alinhados com o Teu querer, porque nós sabemos que o Teu querer é de bênção e de paz para todos nós. Cuida dos nossos jovens, todos esses que estavam aqui, que continuem dedicados à Tua obra, envolvidos com o Teu amor, envolvidos com a Tua palavra, sendo educados desta maneira, para que saiam daí pastores, evangelistas, servos e servas de Deus. É isso que eu peço a Ti, Senhor. E leve todos os meus queridos em paz agora, e que possam levar aos seus lares a Tua paz e a Tua alegria, fruto da Sua ressurreição. Em nome de Jesus, uma salva de palmas novamente para Ele. Amamos vocês, Deus abençoe muito. Obrigado, Will, pelas fotos de hoje também, show de bola. Vamos para casa, tem almoço lá, né?